Bora falar agora sobre a grana que terão direito os clubes que participam da Libra. O Estadão soltou uma projeção que está fazendo enorme barulho. Antes, só contar que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, participou do programa Os Donos da Bola, do Neto, nessa quinta-feira, na Band, e admitiu que as conversas com a Globo e a Libra estão avançadas. A frase do presidente, abre aspas, estamos conversando com a Globo e a Libra. A gente quer chegar num denominador com as duas empresas. Falta pouco para chegar a esse acordo. Até segunda-feira a gente deve anunciar uma das maiores parcerias do futebol brasileiro. O Estadão colocou o Corinthians nessa projeção de faturamento da Libra. Importante contar que é só uma projeção, até consultei um dos presidentes de clubes citados e a pessoa disse que esses números não fazem tanto sentido, levando em consideração que o valor da TV aberta vai ser dividido 40% de maneira igual, 30% de acordo com a classificação do final do campeonato, e ninguém sabe qual vai ser a classificação final, além de 30% de acordo com jogos transmitidos. Tem também um percentual importante do pay-per-view. Acho que é aí que faz a diferença aqui. Por exemplo, o Flamengo ficar em primeiro, o Palmeiras em segundo, Corinthians, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Red Bull e Bahia aparecerem nessa sequência. Mas queria apresentar os números para vocês. O Flamengo aparece em primeiro nesse ranking, 198 milhões de projeção para 2025. Só que esse valor é bem inferior aos 275 milhões de reais que o Flamengo recebia na temporada passada. Palmeiras aparece em segundo, um acréscimo de grana. Ele salta de 163 milhões para 191 milhões de reais. Corinthians em terceiro lugar perde dinheiro. Cai de 187 milhões para 173 milhões para 2025. Quarta colocação do São Paulo, outro que tem um acréscimo, salta de 112 milhões para 150 milhões. O Grêmio em quinto perde grana, sai de 170 milhões para 145 milhões de reais. O Atlético Mineiro aparece na sequência com 138 milhões, o Red Bull Bragantino com 104 milhões, o Bahia com 95 milhões. Não consigo confirmar para vocês se esses são os números reais, até porque, como eu contei, há uma série de coisas que vão depender dos acontecimentos. Mas se esse quadro for real, há, na verdade, uma distribuição de dinheiro de forma muito mais igual do que no ano de 2023, em que o Flamengo embolsava 275 milhões de reais e o Bahia faturava 72 milhões. E você, o que pensa sobre essa nova distribuição? Use o espaço para comentário e avalie. Bora falar agora sobre Robert Renan, que está de saída do Internacional. O zagueiro nem foi relacionado para a partida contra o Toma Yapo, time boliviano que conseguiu empatar em 0-0 com o Inter no Beira-Rio. Importante contar que o Robert Renan estava à disposição, mas por opção da comissão técnica foi descartado. Os motivos? Aquele pênalti batido com cavadinha que acabou causando a eliminação do Internacional na semifinal do Campeonato Gaúcho. Há por parte da torcida uma pressão grande, mas há por parte das lideranças do elenco do Internacional uma rejeição ao atleta. E diante desse cenário, os empresários do Robert Renan já estão no mercado em busca de alternativas no futebol brasileiro. Robert Renan pertence ao Zenit, está emprestado ao Inter até dezembro. Existe uma série de cláusulas permitindo ao Internacional faturar uma grana como taxa de vitrine em caso de negociação para a Europa em julho, e é possível que desses mesmos moldes sejam utilizados num reempréstimo para um clube brasileiro. Antes de gravar esse vídeo, consultei um dos empresários do Robert Renan e perguntei se ele pode pintar no Corinthians. A frase foi: não dá para dizer nada ainda. A pessoa não descartou uma possível ida do Robert Renan ao Corinthians, mas também não admitiu que existem tratativas. Só para lembrar, o Corinthians está negociando o Raul Gustavo com o Guarani, é um zagueiro a menos, talvez, quem sabe, já estejam preparando a vaga do Robert Renan. E você? O que pensa a respeito da possibilidade de um zagueiro que negociou com o Timão em janeiro voltar ao Parque São Jorge? Na oportunidade, o acordo não aconteceu porque o Augusto Melo entendia que ter o Robert Renan somente até julho seria um enorme equívoco. Agora, com o empréstimo até dezembro, acho que a chance aumenta de forma considerável. Preciso te contar agora sobre o futuro do meio atacante Patrick, do Atlético Mineiro. O Galo tá louco para se ver livre dele e já topa, inclusive, emprestar o Patrick. O que acontece hoje é que o Patrick é quem não está muito afim de deixar o Galo. São dois os interessados, o Santos na Série B e o Fortaleza na Série A. Informação exclusiva, o Santos ofereceu $1 milhão para a compra do jogador caso garanta o acesso. A ideia do Peixe era ficar com o Patrick por empréstimo até dezembro, com a garantia do time na primeira divisão. O Santos exerceria o direito de compra por $1 milhão, algo na casa dos 5 milhões de reais, e ficaria com o Patrick. Nicola, mas se o Santos não subir?
aí essa obrigação de compra inexiste e o atleta volta para o Atlético em 2025 para cumprir seu último ano de contrato. Outra questão que complica a saída para o Santos, parte financeira, salário. Patrick ganha 800 mil reais por mês no Atlético, o teto hoje no Santos é de 350 mil. Então, para que o negócio avançasse, o Atlético seria obrigado a pagar parte dos salários. O que eu senti é que o Patrick não está muito animado com a ideia de jogar na Vila Belmiro, especialmente por conta da Série B. Já o Fortaleza surgiu mais recentemente como interessado e abriu conversas agora com dirigentes do Atlético. Ainda não existem contatos com os representantes do jogador. Patrick havia ouvido do novo treinador, o Gabriel Milito, de que teria oportunidades. Ele inclusive jogaria como titular diante do Caracas na estreia do time na Libertadores da América. Acabou tendo uma lesão muscular de grau 1 e ainda se recupera dessa. Bem, ingressos estão esgotados, isso aí não é novidade, né? São Januário já há muito tempo ficou pequeno para a torcida do Vasco e vamos ter um público sensacional esperando uma grande estreia do Vasco da Gama. Ganhou esse tempo de preparação com o técnico Ramon Dias, com Emiliano Dias. Não chegou nenhum reforço até agora. Sei que tem muita gente reclamando desta demora. Voltaram a dizer que o Vasco vai atrás do Marlon Freitas. Eu acho muito complicado. Marlon Freitas foi titular no jogo do Botafogo nesta quinta-feira na Libertadores. Eu conversei com meus amigos lá de Goiânia e ficou confirmado que o meia Shailon do Atlético Goianiense está sendo especulado no Vasco. Jogador de 26 anos, um dos destaques do time. E segundo o presidente Adson Batista, o atleta custa 7 milhões e 600 mil reais. Repito, o Shailon foi um dos destaques do Atlético Goianiense no último campeonato goianiense. E falando de saída, o Pumas do México tem interesse no zagueiro Léo. O contato já foi feito com os representantes do Léo e o Vasco, desde a época do Alexandre Matos, já buscava renovar com o Léo, zagueiro que voltou a ser titular na equipe vascaína. O contrato dele vai até dezembro do ano que vem e o Vasco quer estender este contrato. Ele custou 16 milhões, comprado junto ao São Paulo no ano passado e foi uma das grandes contratações que o Vasco fez. Inclusive, na provável escalação do time para o jogo de domingo, 4 da tarde, em São Januário, ele está na escalação. Léo Jardim no gol, o João Vitor, o Medel e o Léo, os três zagueiros, e o Lucas Piton. Com a bola, o João Vitor vira um lateral pela direita. Aí Zé Gabriel, Sforza e Galdames, trio de meio campo, Adson, Verrete e Cleiton. Aí é a vez do Vasco fazer aí um meio campo com o Zé Gabriel, Sforza, ajudando também ali na marcação, mas com a bola tem a criatividade. O mesmo acontece com o Galdames. Isso significa dizer que o Payet segue tratamento, sem pressa de recolocá-lo no campo, até porque a previsão não oficial do Vasco, mas de especialistas, o tipo de lesão que ele teve, de entorse, de demorar aí algo em torno de 4 semanas. Nós estamos indo para a segunda semana sem o Payet treinando, mas fazendo tratamento intensivo. Chegou a fazer tratamento em casa também, faz de manhã, de tarde e à noite no joelho direito. Muita gente está reclamando aí, de que a SAF não investiu, a SAF ainda não contratou grandes jogadores, o negócio não deu certo ainda, mas olha, eu vi uma informação no GE e vou repassá-la dando o devido crédito. A SAF do Vasco investiu em cerca de 20 jogadores, 240 milhões de reais. É, sem dúvida, um investimento muito grande. No primeiro ano foram contratados 11 jogadores, esse ano já foram contratados mais jogadores, vai chegar mais gente, É um time ainda em formação? É um time em formação, mas, meu amigo,
daquele time que tinha antes da SAF é totalmente diferente. Ah, Edson, você está passando pano para a SAF? Não é a realidade. Se não viesse a SAF, ao meu sentir, o Vasco ou estaria numa Série B, ou estaria numa Série C, porque a dívida era de quase R$ 1 bilhão. Tirar dinheiro da onde? O problema não é pagar o salário do jogador, é você administrar para trás. A dívida é bola de neve. Fica sem pagar seu cartão de crédito ou paga o mínimo para você ver como que ele, quando vier a próxima fatura, o tamanho do juro. A dívida de clube é a mesma coisa. É dívida com o governo, é dívida com o atleta. E é bem complicado, Então a SAF está se mexendo. Eu sei que tem gente que não gostava da frase do Alexandre Matos, mas ela é correta, ela é verdadeira. O negócio é a médio, longo prazo. Futebol não dá saltos, gente. Não adianta. Comente aí. Vocês ficam à vontade para não concordar comigo. Ah, Wellington, mas nos prometeram que nós teríamos um time milionário igual ou melhor do que o do Flamengo. É verdade. O de boné, de paletó, aí falou isso mesmo, um dos donos da 777. Não devia ter falado, né? Torcedor é igual criança. Você promete uma coisa para uma criança, dá seu jeito de dar o que você prometeu. Torcedor da mesma maneira. E não está errado, não. Tem que cobrar, sim. Torcedor tem que cobrar dias melhores, times melhores, achar ruim quando o grande jogador é vendido. Mas o clube hoje é refém do atleta, é refém dos empresários. Isso é fato também. Então, tudo isso a gente tem que colocar para vocês aqui. Tem uma matéria muito legal do Medel no TNT Esportes. E, entre outras coisas, ele diz que quer ganhar títulos com a camisa do Vasco e não sabia da grandeza do Vasco da Gama quando chegou e a cada dia se surpreende ainda mais. Meu querido Gari Medel, sou seu fã. O Vasco é imenso, o Vasco é muito grande. E olha que já tem algum tempo que não ganha um título. Você vai ver o troço ficar maluco, né? O bagulho ficar maluco, como dizia meu amigo Gilson Ricardo, que o Papai do Céu levou, é hora que o Vasco voltar a conquistar títulos. E eu vivi esse período. O Vasco ganhava até o Paro Ímpar, né? O Vasco ganhava tudo e a torcida, sem dúvida, andava numa felicidade muito grande. O atacante Rossi, que poderia ir para o Goiás, não acertou e vai querer jogar num time de Série A. Nesse momento ele está fora dos planos do Ramon Dias. Rapaziada, tá agitada aí a situação no Vasco, né? O Vasco interessado em Shailon do Atlético Goianiense, né? Pumas do México interessado em levar o Léo, né? O zagueiro Léo, e o Vasco pode estar se movimentando aí no mercado, buscando até um reforço caso o zagueiro acabe saindo para o Pumas. Não é de interesse do Vasco liberar o jogador, né? Mas a gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente nas negociações. O Atlético Mineiro está doido para se desfazer de Patrick, né? O Vasco estava interessado no jogador há um tempo atrás. As conversas não foram porque o Atlético não estava redutível à venda do jogador pelo valor que tinha comprado, né? Mas agora está querendo se desfazer do jogador, né? E talvez aí o Vasco pode retomar as negociações com ele, né? O Internacional também vai se desfazer do zagueiro Robert Renan, né? Que deu um vacilo lá na semifinal contra o Juventude, batendo um pênalti de cavadinha, né? Um jogador zagueiro jovem, né? E talvez o Vasco aí pode acabar aparecendo como interessado, né, no jogador se concluir a saída do zagueiro Léo, né? O Vasco vai precisar reforçar aí caso o zagueiro Léo saia. Então, dê aí sua opinião sobre essas notícias aí. Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ative as notificações e deixa aquele like aí, valeu?